Você já se perguntou o que acontece no mundo espiritual quando você ouve o Salmo 91 antes de fechar os olhos? Não é apenas uma leitura, é a ativação de um escudo. Enquanto o seu corpo físico se prepara para o repouso, a frequência dessas palavras sagradas começa a reorganizar o caos ao seu redor. Ao ouvir estas palavras, você está emitindo um comando. Você está declarando que a sua casa, a sua mente e o seu sono agora pertencem ao esconderijo do Altíssimo. E, nesse lugar, o medo não tem autorização para entrar. Esta noite, eu quero que você se apegue a uma promessa tripla que este salmo carrega. Primeiro, a proteção. Enquanto você dorme e está vulnerável, o guarda de Israel monta sentinela à sua porta. O laço do passarinheiro e a força das trevas perdem o poder diante da autoridade desta oração. Você não está apenas fechando a porta de casa, você está selando as portas da sua alma. Segundo, o descanso. A ansiedade que aperta o seu peito e acelera os seus pensamentos precisa sair agora. Debaixo das suas penas, você encontrará refúgio. O seu sono não será apenas um apagar de luzes, será um mergulho em águas tranquilas, profundo e verdadeiramente restaurador. Terceiro, a cura. Durante o sono, Deus trabalha onde as mãos humanas não alcançam. A promessa de fartura de dias começa com a renovação das suas células e da sua saúde emocional. Deixe que o som destas palavras remova a enfermidade, o cansaço e a dor, enquanto você descansa na sombra do Onipotente. Agora, solte os seus ombros. Respire fundo. Relaxar não é um sinal de fraqueza, é o maior ato de confiança que um filho pode ter diante do pai. Se você está enfrentando uma batalha na saúde, na família ou na sua mente, entregue-a agora. Imagine-se entrando em um lugar seguro, iluminado por uma luz suave e divina. O barulho do mundo lá fora está ficando baixo, cada vez mais distante. Você está seguro. Você está guardado. Prepare o seu coração, pois as palavras que sustentam o universo vão começar agora. Sinta a proteção, receba o descanso e aceite a sua cura. Imagine por um momento que a noite chegou. A casa está silenciosa. As luzes começam a se apagar. O mundo lá fora diminui o ritmo. Mas dentro de muitas pessoas, é exatamente nesse momento que as preocupações começam a falar mais alto. Talvez você conheça essa sensação. Você se deita na cama, fecha os olhos, mas a mente não para. Pensamentos aparecem, preocupações com o futuro, ansiedade sobre o que pode acontecer amanhã, medos que ninguém vê. E muitas vezes o coração fica pesado. Mas existe algo que muitas pessoas descobriram ao longo dos séculos, um segredo espiritual que atravessou gerações. Algo simples, mas profundamente poderoso. Ouvir o Salmo 91 antes de dormir. Talvez você já tenha ouvido falar que esse salmo é chamado de Salmo da Proteção. Mas o que muitas pessoas não sabem é que quando você escuta essa palavra antes de dormir, algo começa a acontecer dentro de você. Algo muda. Não apenas espiritualmente, mas também emocionalmente e até mentalmente. Porque a palavra de Deus tem um poder único. Ela não é apenas um texto antigo. Ela é viva. E quando ela entra no seu coração, ela começa a transformar o ambiente ao seu redor. Agora imagine isso. Você está deitado. O quarto está silencioso. E então começa a ouvir as palavras do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essas palavras parecem simples, mas espiritualmente elas carregam uma verdade profunda. Elas falam sobre um lugar espiritual, um lugar onde o medo não domina, um lugar onde a presença de Deus envolve a vida da pessoa. E quando você escuta essas palavras antes de dormir, seu espírito começa a lembrar de algo importante. Você não está sozinho.
Talvez durante o dia você tenha enfrentado problemas. Talvez tenha lidado com pessoas difíceis. Talvez tenha recebido notícias que trouxeram preocupação. Mas quando o Salmo 91 entra no seu coração, ele começa a construir uma atmosfera diferente. Uma atmosfera de fé. Porque cada frase desse salmo é como uma declaração espiritual. Uma declaração que lembra quem Deus é. E quando a mente começa a ouvir essas palavras repetidamente, o medo perde força. A ansiedade começa a diminuir. O coração começa a se acalmar. Isso acontece porque Deus criou algo extraordinário dentro de nós. A nossa mente responde às palavras que escutamos. Se ouvimos medo, a mente produz ansiedade. Se ouvimos esperança, a mente começa a produzir paz. E é exatamente isso que o Salmo 91 faz durante a noite. Ele troca o medo pela confiança. Ele troca a inquietação pela segurança. Por isso muitas pessoas dizem que, depois de ouvir esse salmo antes de dormir, o sono se torna diferente, mais profundo, mais tranquilo, mais protegido. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo no mundo espiritual. Porque a Bíblia fala sobre algo muito poderoso. Ela diz que Deus envia anjos para proteger aqueles que confiam nele. Isso significa que quando você declara a proteção de Deus, você está ativando uma promessa espiritual. Você está lembrando ao seu coração e também ao mundo espiritual que a sua vida está nas mãos de Deus. E isso muda tudo. Agora imagine quantas pessoas vão dormir todos os dias com medo. Medo do futuro. Medo das dificuldades. Medo das incertezas. Mas quando alguém decide colocar o Salmo 91 no final do dia, algo começa a acontecer. A casa muda. O ambiente muda. O coração muda. Porque a presença de Deus começa a preencher aquele espaço. E é por isso que muitas pessoas dizem que ouvir o Salmo 91 antes de dormir traz uma sensação de cobertura espiritual. Como se uma proteção invisível estivesse ao redor. Talvez você mesmo já tenha sentido isso. Uma paz que você não consegue explicar. Um descanso que parece vir de algo maior que você. Essa é a presença de Deus agindo. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Quando ela é ouvida, quando ela é recebida, quando ela entra no coração, ela começa a produzir transformação. E o mais impressionante é que o Salmo 91 foi escrito exatamente para momentos como esses. Momentos em que o ser humano precisa lembrar de algo essencial. Deus cuida daqueles que confiam nele. Mesmo quando o mundo parece incerto. Mesmo quando existem perigos. Mesmo quando não sabemos o que o amanhã traz. A promessa continua a mesma. Deus protege. Deus guarda. Deus sustenta. E quando você termina o dia ouvindo essas palavras, é como se estivesse entregando todas as suas preocupações nas mãos de Deus. Como uma criança que dorme tranquila, porque sabe que seus pais estão por perto. Esse é o tipo de descanso que Deus deseja para você. Um descanso que não depende das circunstâncias, mas depende da confiança. Talvez hoje tenha sido um dia difícil. Talvez você tenha carregado pesos que ninguém mais viu. Mas agora, neste momento, Deus está te convidando para algo diferente. Ele está dizendo, descansa em mim. Porque quando você escolhe ouvir a palavra de Deus antes de dormir, você está dizendo algo muito poderoso com essa atitude. Você está dizendo, eu escolho confiar em Deus mais do que nos meus medos. E essa decisão abre espaço para algo extraordinário acontecer. Uma paz sobrenatural. Uma proteção espiritual.
e um descanso que renova a alma. Mas existe algo ainda mais profundo no Salmo 91, algo que muitas pessoas passam anos sem perceber. Um segredo escondido dentro dessas palavras. E quando você entende esse segredo, sua forma de dormir, sua forma de confiar em Deus e até sua forma de enfrentar a vida nunca mais será a mesma. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Existe um momento muito especial no dia, um momento em que o corpo começa a desacelerar, em que a mente começa a se aquietar e em que o espírito fica mais sensível. Esse momento é a noite. Durante o dia, somos cercados por vozes, compromissos, responsabilidades e preocupações. A mente fica ocupada, o coração muitas vezes fica sobrecarregado e a alma acaba absorvendo muitas emoções diferentes. Mas quando a noite chega, algo muda. O silêncio aparece. E é exatamente nesse silêncio que muitas pessoas começam a perceber o quanto precisam de paz. Talvez você já tenha sentido isso. Você termina o dia cansado, deita na cama, mas o coração ainda está cheio de pensamentos. Pensamentos sobre problemas. Pensamentos sobre decisões que precisam ser tomadas. Pensamentos sobre coisas que você gostaria de mudar. E é nesse momento que muitas pessoas recorrem ao Salmo 91. Não apenas como um texto religioso, mas como uma fonte de descanso espiritual. Porque cada palavra desse salmo parece tocar diretamente nas partes mais profundas da alma. Quando você começa a ouvir, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Algo começa a acontecer dentro de você. Essas palavras lembram o coração de uma verdade fundamental. Deus é refúgio. E um refúgio é exatamente aquilo que uma pessoa procura quando precisa de segurança. Durante a vida, todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos vulneráveis. Situações inesperadas surgem, problemas aparecem. Às vezes parece que estamos caminhando em um mundo cheio de incertezas. Mas o Salmo 91 traz uma mensagem clara. Existe um lugar de segurança espiritual. Um lugar onde a presença de Deus se torna abrigo. Quando você escuta esse salmo, não fisicamente, mas espiritualmente, a mente começa a relaxar. O coração começa a se acalmar. E algo muito importante acontece: o medo perde espaço. Porque o medo precisa de silêncio espiritual para crescer. Quando a mente está vazia de fé, os pensamentos negativos encontram espaço para dominar. Mas quando a palavra de Deus preenche esse espaço, a atmosfera interior muda completamente. É como acender uma luz dentro de um quarto escuro. A escuridão não precisa ser empurrada para fora. Ela simplesmente desaparece quando a luz chega. Da mesma forma, quando você escuta o Salmo 91 antes de dormir, a luz da palavra de Deus começa a iluminar sua mente e seu coração. E então as promessas desse salmo começam a agir. Uma das partes mais conhecidas diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essas palavras falam sobre proteção. Proteção contra perigos visíveis e também contra perigos invisíveis. Ao longo da história, muitas pessoas testemunharam experiências profundas ao colocar o Salmo 91 como parte da sua rotina noturna. Algumas dizem que começaram a dormir melhor. Outras dizem que sentiram uma paz inexplicável. E muitas afirmam que sentiram uma forte presença de Deus dentro de suas casas. Isso acontece porque quando a palavra de Deus é declarada, ela cria uma atmosfera espiritual. E essa atmosfera afeta tudo ao redor. A casa se torna um lugar de paz. O coração se torna um lugar de confiança. A mente se torna um lugar de descanso.
Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse momento. Quando você ouve o Salmo 91 antes de dormir, você está alimentando sua fé exatamente no momento em que o corpo entra em descanso. E isso tem um impacto poderoso, porque durante o sono, o corpo se recupera, a mente organiza memórias, e o espírito também encontra renovação. Se os últimos pensamentos antes de dormir são de medo, preocupação ou ansiedade, a mente tende a continuar trabalhando nesses sentimentos durante a noite. E essa cobertura traz segurança. O Salmo 91 fala sobre isso de forma muito clara quando diz que Deus cobre seus filhos com suas asas. Essa imagem é extremamente poderosa. Ela lembra o cuidado de um pai ou de uma mãe protegendo um filho. É um símbolo de proteção, amor e proximidade. Quando alguém escuta essa promessa antes de dormir, o coração começa a compreender que não está sozinho. Deus está presente. Deus está cuidando. Deus está guardando cada detalhe da vida. E quando essa consciência entra no coração, o descanso se torna mais profundo. Mas existe uma parte do Salmo 91 que muitas pessoas não percebem imediatamente. Uma parte que revela algo extraordinário sobre a relação entre Deus e aqueles que confiam nele. O Salmo diz que nenhum mal sucederá àquele que habita na presença de Deus. Isso não significa que a vida nunca terá desafios. Todos nós enfrentamos dificuldades. Mas significa que existe uma proteção espiritual acompanhando aqueles que colocam sua confiança em Deus. Mesmo nos momentos difíceis, Deus continua presente. Mesmo nas noites mais silenciosas, Deus continua guardando. E é por isso que tantas pessoas encontram conforto ao ouvir esse salmo antes de dormir. Porque ele lembra algo essencial. Você pode descansar. Você pode soltar as preocupações. Você pode entregar os medos nas mãos de Deus. Porque enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto você descansa, Deus continua protegendo. Enquanto seus olhos estão fechados, o cuidado de Deus permanece ativo. Essa verdade traz uma paz profunda. Uma paz que não depende das circunstâncias externas. Uma paz que nasce da confiança. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem hoje porque precisa exatamente disso. Talvez o seu coração tenha carregado muitas preocupações ultimamente. Talvez o futuro pareça incerto. Talvez existam batalhas silenciosas acontecendo dentro de você. Mas Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece seus pensamentos. Ele conhece seus medos. E Ele também conhece o desejo profundo do seu coração por paz. É por isso que o Salmo 91 continua tocando tantas vidas ao redor do mundo. Porque ele não é apenas um texto antigo. Ele é uma declaração viva de proteção. Ele é um lembrete de que Deus está perto. E quando você decide ouvir essas palavras antes de dormir, você está criando um momento sagrado. Um momento de confiança. Um momento em que o coração diz: Deus, eu coloco minha vida nas tuas mãos. E quando essa entrega acontece, algo extraordinário começa a nascer dentro da alma. Uma confiança mais profunda. Uma fé mais firme. E uma paz que guarda o coração durante toda a noite. Mas ainda existe algo muito mais poderoso escondido dentro do Salmo 91. Uma promessa que muitas pessoas leem, mas poucas realmente compreendem. E quando você entende essa promessa, você percebe que ouvir esse salmo antes de dormir não é apenas um hábito espiritual. É uma forma de abrir sua vida para a proteção e para o cuidado constante de Deus. E é exatamente sobre essa promessa que vamos refletir agora. Não importa a época, não importa o país, não importa a cultura.
Milhões de pessoas encontram nesse salmo um lugar de descanso para a alma. E isso acontece porque, no final desse salmo, Deus faz algo extraordinário. Ele fala diretamente. Não é mais apenas o salmista descrevendo a proteção divina. É o próprio Deus declarando promessas para aqueles que confiam nele. E quando entendemos essas palavras, algo muda dentro de nós. Porque Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Colocá-lo-ei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Essas palavras revelam algo muito poderoso. Deus não está distante daqueles que o buscam. Talvez você não consiga ver tudo o que acontece no mundo espiritual, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. A Bíblia mostra várias vezes que Deus trabalha de maneiras invisíveis. Enquanto as pessoas dormem, Deus continua guardando. Enquanto a mente descansa, Deus continua protegendo. E é por isso que muitas pessoas transformaram o Salmo 91 em um ritual espiritual antes de dormir. Porque ele cria um momento de entrega, um momento em que o coração decide soltar as preocupações do dia. Durante o dia, você enfrenta muitas batalhas. Algumas são visíveis. Problemas financeiros, desafios familiares, decisões difíceis. Mas outras batalhas são silenciosas. Ansiedade, medos escondidos, cansaço emocional. E muitas vezes essas batalhas continuam dentro da mente mesmo quando a noite chega. Mas quando o Salmo 91 começa a ser ouvido, algo poderoso acontece. Cada palavra funciona como uma declaração de fé. Cada promessa lembra ao coração que Deus continua no controle. E então o peso que estava sobre os ombros começa a diminuir. Não porque todos os problemas desapareceram de repente, mas porque você lembra de algo essencial. Você não está lutando sozinho. Deus está ao seu lado. Existe uma promessa muito conhecida dentro do Salmo 91 que diz: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essas palavras não significam que o mundo não terá dificuldades, mas significam que a presença de Deus cria uma proteção especial sobre aqueles que confiam nele. Essa proteção pode se manifestar de muitas formas. Às vezes, Deus abre portas inesperadas. Às vezes, ele traz soluções que ninguém imaginava. Às vezes, ele simplesmente coloca uma paz no coração que supera qualquer medo. Mas em todos os casos, o resultado é o mesmo. O coração encontra, em vez de terminar o dia preocupado, você termina o dia confiando. Em vez de terminar o dia com medo, você termina o dia lembrando das promessas de Deus. E essa mudança é extremamente poderosa. Porque aquilo que alimenta o coração antes do sono influencia profundamente o estado da alma. Quando você alimenta o coração com fé, a fé cresce. Quando você alimenta o coração com esperança, a esperança floresce. E quando você alimenta o coração com a palavra de Deus, o espírito encontra força. Talvez você tenha chegado até aqui hoje procurando exatamente isso. Um pouco de paz, um pouco de descanso, um pouco de segurança em meio às incertezas da vida. Se esse é o seu caso, saiba que Deus conhece exatamente o que está dentro do seu coração. Ele vê suas lutas. Ele conhece seus pensamentos. Ele sabe das batalhas que ninguém mais percebe. E é por isso que ele deixou palavras como as do Salmo 91. Palavras que lembram algo essencial. Você é cuidado. Você é guardado. Você é amado por Deus. Agora, neste momento, enquanto você escuta ou lê essas palavras, talvez seja o momento perfeito para fazer algo simples, mas profundamente poderoso. Entregar tudo a Deus. Entregar os medos,
Entregar as preocupações. Entregar o futuro. Porque quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, algo extraordinário acontece. O coração finalmente encontra descanso. E antes de terminar essa reflexão, vamos fazer uma oração. Uma oração simples, mas cheia de fé. Senhor Deus, neste momento de silêncio, nós colocamos nossas vidas diante da Tua presença. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo estas palavras agora. Tu conheces os pensamentos que passam pela mente delas. Tu conheces as preocupações que elas carregaram ao longo do dia. Pai, muitos chegam à noite cansados. Cansados das batalhas da vida. Cansados das preocupações que parecem não ter fim. Mas a Tua palavra diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo descansam à sombra do Onipotente. Por isso, Senhor, nós pedimos agora, cobre cada casa com a Tua presença, cobre cada coração com a Tua paz. Que todo medo seja substituído pela confiança, que toda ansiedade seja substituída pela esperança, que toda inquietação seja substituída pelo descanso que vem de Ti. Senhor, envia Teus anjos para guardar cada lar nesta noite. Protege cada família, protege cada coração, e que enquanto cada pessoa dorme, a Tua presença permaneça cuidando de tudo. Que esta noite seja uma noite de paz, uma noite de descanso profundo, uma noite em que cada coração sinta a segurança de estar nas Tuas mãos. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, e entregamos tudo ao Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém.